Então, essa foi a primeira ação que eu comprei. Uma carteira, hoje eu tô ciente, consciente, e posso afirmar a todos o seguinte: hoje existe a possibilidade de se estruturar uma carteira, e a preocupação maior, a gente percebe isso, é que a pessoa imagina que uma carteira deva se começar ou deva ter início de uma forma pulverizada. E é exatamente ao contrário. O cidadão ele tem que dar início a uma carteira de previdência comprando sempre os papéis que possam lhe proporcionar, primeiro, o melhor yield. É isso? Imaginando sempre que ele vai investir a médio e longo prazo. Os recursos que ele obtiver com esse investimento, que seriam, no caso, os dividendos, ele, então, passaria a utilizar um critério chamado dividendo mais inteligente, que é o fato de você comprar a ação num momento em que ela esteja já pronta a oferecer o dividendo. Então, a maneira que se teria hoje de se formar uma carteira seria essa: não se pulverizar. Você começar com um papel bom e ir diversificando na razão direta que os recursos fossem crescendo. Eu acabei pegando uma certa fama, né? Muitas pessoas chegaram para mim e falaram: "Seu Márcio, eu soube que o senhor aposenta as pessoas." Eu falei: "Não aposento ninguém. Eu simplesmente dou uma orientação de como a pessoa deve proceder para tentar alcançar uma renda mensal." Então, já teve pessoas que chegaram, né, a perguntar como isso seria possível. Então, eu geralmente perguntava para a pessoa: qual é a sua expectativa em termos de aposentadoria? Quanto você acha que você precisa para poder viver dentro da sua expectativa? A pessoa falava 5 mil, 10 mil, 15 mil. Então, eu dizia para a pessoa o seguinte: por exemplo, em 2008, nós tivemos um período de crise sistêmica que se abateu no mercado, e as ações sofreram uma pressão muito forte. Diante disso, essa pressão originou o quê? Originou uma oportunidade fantástica da pessoa comprar uma aposentadoria barata. Então, uma das pessoas que esteve conversando comigo, ela dizia o seguinte: "Bom, como eu me aposento?" Eu falei: a senhora teria condições de comprar, na época, 1 milhão de ações da Eternit? Se a senhora comprar 1 milhão de ações da Eternit, a senhora vai ter uma renda anual de 800 mil reais. Ela falou: "Nossa, tudo isso?" Eu falei: "Tudo isso." Por quê? Porque a Eternit é uma empresa que paga um dividendo de 20 centavos ao trimestre, e em 4 trimestres ela paga 80 centavos. Ela custava R$4, R$3,80, R$4. Então ela falou: "Bom, e quanto eu preciso?" Eu falei: "A senhora precisa de 3.800.000 para poder conquistar essa aposentadoria de 67 mil reais por mês." Ela falou: "Bom, mas eu não tenho os 3.800.000. Então eu disse para ela: "Vamos fazer o seguinte, então corta um zero. Ao invés da senhora comprar 1 milhão de ações, compra 100 mil. Ao invés da senhora ter 800 mil, a senhora vai ter 80 mil. Tá certo?" Ela falou: "Bom, mas eu também não tenho, né?" Então eu falei: "Corta mais um zero." Aí ela cortou mais um zero. Então, ao invés de ter todo esse volume de dinheiro para comprar as ações, ela comprou 10 mil ações. Mas o que eu disse para ela foi o seguinte: o objetivo que a senhora tem que perseguir é o de ter um dia 100 mil ações ou de ter um dia 1 milhão de ações. Esse é um início. E foi o que aconteceu comigo. Eu dei esse início com as ações e fui revitalizando todas essas aplicações de ganho, direcionados também para as ações dentro deste panorama que eu acabei de relatar. Ou seja, eu nem sempre comprava o mesmo papel. Eu comprava o papel que tinha o quê? A perspectiva de um dividendo mais inteligente. O que poderia ser um dividendo mais inteligente? Eu vou dar um exemplo prático. A Eletrobras, por exemplo, que é uma empresa estatal, ela tem um dispositivo estatutário que ela distribui um dividendo mínimo, prioritário e obrigatório de 6%
sobre o valor de capital das ações. O valor de capital das ações, depois de multiplicado, ele gera o quê? Ele gera um dividendo de 1,63 por ação. Só que a Eletrobras, ela paga o dividendo uma vez por ano. Então, normalmente, ela anuncia o dividendo e 60 dias depois ela paga. Quando ela anuncia o dividendo? Ela anuncia o dividendo até fins de abril. Como é a empresa estatal, geralmente ela anuncia no último dia útil de abril. Então, o que seria o dividendo mais inteligente? Ao invés de você comprar o papel no dia 2 de maio, quando ela já está sem o direito do dividendo, você tem que comprar antes. Porque você vai receber o dividendo daqui a 60 dias, e daqui a 60 dias você vai ter o quê? Uma outra massa de recursos para poder reaplicar no mercado. Então, essa é a visão que a gente procurou sempre desenvolver. E essa é a dinâmica que deve ser seguida quando dá formação dessa carteira de previdência. Então, as carteiras de previdência, elas têm o quê? Elas têm uma conotação muito significativa no aspecto fidelizar o indivíduo no investimento. Quando nós falamos em estruturar a carteira em ações, a gente não está pensando em comprar e aplicar na bolsa, e comprar, vender, comprar. A gente está pensando o seguinte: comprar projetos. Eletrobras é um projeto, Klabin é outro projeto, Suzano. Então, todas essas empresas, elas representam o quê? Representam projetos. Então, o cidadão, ele não deve ter receio nenhum de participar desses projetos. O importante é que ele examine essa carteira dentro de uma configuração que vai lhe permitir o quê? Que vai lhe permitir uma renda digna, que ele possa viver bem enquanto ele viver e não ter que depender de ninguém, tá certo? Essa aqui é a realidade. Eu tinha preparado aqui alguma coisa para conversar com vocês sobre definições, tá certo? Mas definições vocês pegam no Google, o que é bolsa, para que serve a bolsa, enfim, o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial. Essas definições todas, elas são definições que a gente perderia um tempo muito grande.